Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência experiência, e a experiência esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Amém. Nós começamos esse texto em Romanos 5, escrito: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós passamos as primeiras semanas desse ano estudando, meditando, aprendendo sobre fé, para que a gente pudesse começar um ano tendo fé em Deus, fé no seu plano, fé na sua palavra, fé no seu propósito, fé no seu Filho que foi derramado na cruz. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém. Irmãos, essa é a grande diferença da igreja para o mundo. Essa é a grande diferença do povo de Deus para quem ainda não conheceu o amor de Deus expresso pelo Salvador. A diferença é a esperança. Nós temos esperança. Deve ser muito triste viver sem esperança. Nas mínimas coisas, nós precisamos, usamos e clamamos por essa esperança. Quando nós temos uma alegria, quando nós temos uma vitória, nós vamos a Deus pela nossa esperança, agradecer, louvar. Nós temos aonde dividir a nossa alegria sincera com Deus e com o povo. Porque congregamos, nos unimos na mesma fé, nos unimos no mesmo amor, choramos com os que choram e rimos com os que riem. Hoje recebemos a notícia: Bianca passou, foi aprovada na residência da USP. Era uma pico-ruchinha, feinha, cabelo enrolado, desse tamanho. Feinha não? Tão bonitinho. Aí vai crescendo, a gente vê o primeiro dia que ela vai para o colégio militar, aí vai indo, e vitória a vitória, a gente vai se alegrando, sinceramente, com amor. E a cada vitória a gente está junto, e a cada vitória a gente comemora, e a cada vestibular a gente ora e crê e coloca a esperança em Deus, e depois a cada questão a gente vai e coloca a esperança em Deus, e acaba a faculdade e faz exame para residência, e a gente coloca a esperança em Deus e se alegra e se regozija, porque nós sabemos que tem alguém todo-poderoso que zela por nós. Amém. Nós não estamos soltos no ar, nós não estamos soltos neste mundo, nessas galáxias. Nós sabemos que tem alguém que nos ama acima de todas as coisas, que nos ama
de qualquer maneira, mesmo nos nossos erros, mesmo imerecidamente. Nós temos um Deus que nos ama, que cuida de nós, diuturnamente cuida de nós. Então é muito bom a gente saber que pode se apegar, que pode recorrer, que pode socorrer em Deus. Nós sabemos que cada passo da nossa vida está no controle de Deus. Nós sabemos que cada vitória da nossa vida está no controle de Deus. Nós sabemos que cada tribulação da nossa vida está no controle de Deus. Nós sabemos que cada tentação da nossa vida está no controle de Deus. Isso é muito confortante. Isso é muito tranquilizante. Isso é muito apaziguador. Jesus é a nossa paz. Jesus é o nosso shalom. Jesus é o nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual. Jesus é o nosso shalom. Nós temos esperança. Sabe, nós sabemos que se algo não deu certo, foi porque não era do plano do Senhor e não é bom para nós. Isso não é nivelar por baixo, isso não é uma atitude de conformismo, isso é uma atitude de fé. Isso é uma atitude de crer que servimos a um Deus que tem um plano para as nossas vidas, bom, perfeito e agradável. Amém. Esperança. O mundo não tem esperança. O mundo se atropela, o mundo se mata, o mundo passa um por cima do outro, puxa o tapete do outro. Quando consegue algo, não tem nem o que comemorar, porque tem algo mais a conseguir, porque não tem esperança, tem a força nos próprios braços, e cansa, e exaure, e a pessoa é destruída por essa ânsia de conseguir e de ter, sem nenhum controle, sem nenhum planejamento e sem nenhuma esperança. Nós esperamos em Deus. Nós esperamos porque sabemos do seu amor imenso, sabemos do seu carinho. Abraão esperou contra a esperança. As circunstâncias eram todas contrárias ao fato dele poder ter um filho. Era totalmente contra a esperança. Mas ele creu, e a palavra de Deus se cumpriu. Nós, quando temos uma enfermidade, quando temos um problema, nós temos a esperança da vida eterna ao lado do Pai. Nós sabemos para onde nós estamos indo. As pessoas não sabem para onde elas estão indo. Elas estão acumulando riquezas, elas estão acumulando títulos, elas estão acumulando cargos e honrarias e nem sabem por quê, porque não sabem o que vai fazer de tudo aquilo. Nós temos a esperança da vida eterna. Nós trilhamos a nossa vida para viver eternamente ao lado do Pai. Nós sabemos que o nosso caminho, o que nós vivemos hoje, é apenas um caminho de volta para a casa do Pai. Nós sabemos que nós precisamos acumular riquezas nos céus. Nós sabemos que precisamos acumular coroas para depositarmos aos pés de Jesus. Nós temos esperança eternamente. Nós sabemos que isso aqui é um tempo pequeno, rápido, é uma passagem, é um caminho. Paulo diz: cumprir a carreira. Sabe a carreira de cavalo? Começa aqui e termina ali? A nossa é assim. Começa no dia que nós nascemos e rapidinho chega ao fim. Mas nós temos a esperança para onde nós estamos indo e não podemos perder este foco. Muitas vezes a igreja perde o foco e começa a olhar as circunstâncias, olhar para o mundo, começa a se igualar com as pessoas que não têm esperança, passa a ter uma vida circunstancial, uma vida finita, e acumular questões que não têm nenhum valor no dia que a gente
morre na carne. O povo de Deus é um povo que tem esperança. Nós temos a esperança de quando nós nos propomos a algo, saber que vai acontecer o que está no plano do Pai. Saber que nós temos um Deus que tem tudo organizadinho, segundo o que é melhor para nós. Por isso que a gente ora e diz: Senhor, seja feita a tua vontade. A Bianca falou para mim, semana passada, já passei na primeira fase da USP, mas tenho já o alvo do Rio de Janeiro, está na mão de Deus. Eu vou para onde Deus me quer, eu vou para onde Deus tem um plano para mim. Amém? Se não tivesse sido aprovado na USP, nós não íamos estar hoje todos chorando, todos desesperados, porque nós saberíamos que o plano de Deus teria sido feito. Amém. Nós não podemos perder o alvo, nós não podemos viver como Deus, como o mundo que vive nos planos do homem e não no plano de Deus. Nós não podemos olhar as circunstâncias, porque quem olha as circunstâncias afunda, se desespera, se entristece, chora, porque a sua vontade não foi feita. Nós servimos a um Deus que tem o controle do reino dos céus e do reino dos homens. Amém. Nós servimos ao Todo-Poderoso. Mas nós precisamos ter isso com muito frescor na nossa mente, com muita lucidez. Mais de 20 vezes no Novo Testamento, a palavra diz: seja sóbrio. Sóbrio é aquele que está lúcido, é aquele que não está embriagado. As pessoas se embriagam pelas coisas do mundo, pelas riquezas do mundo, pelos projetos do mundo, e perdem a sobriedade, perdem a lucidez, ficam embriagados, entorpecidos, tontos, e perdem o foco de Deus, perdem a esperança de Deus, passam a viver na sua própria esperança, e aí se frustram, e aí choram, e aí se desesperam, porque perderam o alvo. O nosso projeto é voltar para casa Pai. O nosso projeto é se preparar e ter uma vida que agrade ao Pai, para que a gente possa viver com Ele eternamente. E quando nós temos tribulações, também são permitidas por Deus. Primeiro, que Ele não dá tentação mais do que possamos resistir. Segundo, que Ele troca conosco o nosso fardo e o nosso peso, e Ele diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas Ele permite tribulações, porque a palavra não mente, diz que por muitas tribulações passaremos para herdar o reino. Acontece, irmãos, que a tribulação produz paciência. Paciência. Quantas vezes a gente tem que baixar a bola? Quantas vezes a gente tem que refrescar nossa memória que Deus tem o controle? Se estamos numa tribulação, se não estamos sendo vítimas de uma avalanche demoníaca, por algum motivo que nós permitimos, obviamente, se não for isso, nós estamos vivendo uma tribulação permitida pelo Senhor. E tudo que a gente tem que fazer é baixar a bola, sentar o bumbum na cadeira e ter paciência. Porque teremos consciência de que Deus está no controle. Aquela tribulação é para a nossa glória, é para a nossa vitória. Nós vamos desenvolvendo o fruto do Espírito Santo: longanimidade, moderação, mansidão, domínio próprio. É a hora que, quando a tribulação vem, de nós nos lembrarmos e trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Amém. E o que nos pode dar esperança?
as experiências que nós temos com Deus, e quando ainda somos novos no caminho, as experiências que os irmãos têm com Deus, e é por isso que nós congregamos, porque se nós não temos experiência naquela determinada área, o irmão chega e fala: não, irmão, calma, tenha paciência na sua tribulação, porque esta tribulação vem do Senhor para gerar em você paciência, para gerar em você experiência, para gerar em você esperança. Se nós não aceitamos a tribulação, queremos resolver com as nossas próprias mãos, da maneira que nós achamos, da maneira que nós entendemos, com os nossos pensamentos e justiças próprias, nós quebramos todo o ciclo de Deus nas nossas vidas e perdemos a esperança. A esperança vem depois da experiência. A experiência vem depois da paciência. E a paciência vem causada pela tribulação. Aí nós vamos acumulando experiências e esperanças no Senhor. Nós vamos nos fortalecendo na nossa fé. Nós vamos conseguindo ser testemunho e apoio e suporte para os nossos irmãos mais débeis e mais jovens na fé. Mas muitas pessoas se perdem no primeiro degrau. Na tribulação, não chega na paciência. Quer resolver da sua maneira, quer resolver ao seu modo, quer resolver do modo que o esposo, que a mulher, que o filho, que o pai, que alguém quer. Quebra todo o ciclo, não chega na esperança. E quem não chega na esperança não consegue caminhar a vida cristã. Nós somos o único povo que temos esperança. Nós descansamos do Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém. Nós precisamos de esperança. O mundo não tem esperança, e nós só conseguimos caminhar na esperança da glória em Cristo Jesus, na glória dos céus. Nós usamos a esperança a todo momento. Olha a Beatriz e a filha, que estão passando todo esse problema com o irmão e o filho. Se a gente não tiver um Deus forte, onde nós já desenvolvemos experiência com Ele, onde a nossa esperança está nele, onde nós temos convicção absoluta de que Ele tem o controle das nossas vidas, o que acontece? A gente se desespera, a gente se aflige, a gente perde o controle. A gente perde o controle. A esperança é o que nos dá paz, a esperança é o que nos dá mansidão, a esperança é o que nos dá tranquilidade. A esperança é uma dádiva derramada dos céus nas nossas vidas. Amém. Onde nós podemos colocar todas as nossas angústias, todas as nossas inquietações, todas as nossas aflições. Mas nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Algumas pessoas nunca conseguem chegar nessa esperança verdadeira, nessa esperança sólida, nessa esperança consistente, porque nós precisamos da congregação. Porque nos primeiros passos da tribulação para a paciência, se nós não tivermos juntos, suportando um ao outro, principalmente os débeis da fé, eles não desenvolvem passos, eles não conseguem desenvolver a paciência. No meio do caminho fazem com as próprias mãos e dá tudo errado. Mas quando nós temos, por isso que nós precisamos estar aonde confiamos e aonde conhecemos e aonde temos humildade e liberdade de pedir socorro. Irmão, eu estou passando por tal problema. Eu vou dizer assim, ó, conversa com a Neide, porque a Neide tem
experiência e esperança nesse assunto. Vem o outro e diz: eu estou passando por tal tribulação. Eu vou dizer: vai e conversa com o Fausto, porque o Fausto tem experiência e esperança nesse assunto. Ele vai dizer: não, irmão, vamos orar, vamos jejuar, vamos nos aquietar diante do Pai e vamos esperar que o plano de Deus se cumpra, para que um dia você possa trazer à memória aquilo que te pode dar esperança. Um dia, quando alguma coisa se repete, ou alguma coisa parecida acontece, ou que você precisa passar para os seus filhos, que você precisa passar para o seu cônjuge, ou que você precisa passar para o seu irmão, você traz à memória aquilo que te pode dar esperança. Sem esperança nós não vivemos. Sem esperança nós desistimos, porque o inimigo ataca a igreja. É função dele. É função do inimigo perturbar a igreja. É função do inimigo tragar. Mas ele só traga a quem se permite ser tragado. Ele anda em derredor vendo a quem pode tragar. Mas se você não tem suporte, intimidade e humildade para no momento da tribulação pedir socorro, você pode se perder neste caminho e ser tragado pelo mundo. Este é o plano do inimigo. Ele quer que nós percamos o alvo. E o nosso alvo é voltar para a casa do Pai. O nosso alvo é orientar a nossa vida de uma maneira que tudo seja focado na casa do Pai. Por isso não existe o menor cabimento de buscarmos com as próprias mãos determinadas coisas, seja o que for, seja uma residência, seja um marido, seja um carro, seja uma amizade, seja o que for. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece os nossos desejos. O Senhor sabe aonde nós moramos. O Senhor sabe aonde nós congregamos. Se você tem a sua vida focada no Senhor, eu já vi muita mulher mudar de igreja para arrumar marido. Muita mulher já vi fazer isso. É porque não tem esperança. É porque não tem foco. É porque não confia no Deus onipresente. É que nem aquela história que eu vou lá em tal igreja, porque lá tem uma pessoa que tem o dom de revelação, e eu vou lá para falar com ela. Eu falo: o Espírito Santo sabe o meu endereço. O Espírito Santo sabe onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu congrego. Se ele tiver que falar comigo, ele vai falar comigo aqui. Eu não preciso ir lá na Moreninha 3 para ele falar comigo. Nós só precisamos ter esperança, seja o assunto que for. Seja uma questão financeira, seja uma questão pessoal, seja uma questão emocional, seja uma questão familiar, nós precisamos ter foco no nosso Deus. Ele sabe os desejos do nosso coração, Ele conhece as nossas necessidades, e está escrito que aquele que deu o seu Filho em sacrifício de cruz, nos dará com Ele todas as coisas. Nós temos esperança. Por isso nós dormimos. A palavra diz que é o sono dos justos. Nós dormimos porque somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E nós dizemos: Senhor, cuida do meu sono, me dá o descanso e o renovo, porque eu sei que você é o Deus que trabalha para aqueles que te esperam. E dormimos. E no dia seguinte a gente diz: bom dia, Senhor, vamos junto. E Deus diz: junto não, deixa que eu vou na frente. Eu vou na frente, direitando caminhos tortos, quebrando portas de bronze, despedaçando os ferrolhos. Você só vem atrás. Mas os apressadinhos, os que não geraram paciência, sai atropeladinho antes de Deus. Você está rindo? Sai atropeladinho antes de Deus e vai fazendo coisa errada, da sua própria vontade, do seu próprio querer.
Faz assim que você se entrega. Vai fazendo tudo no seu raciocínio, no seu querer, e dá com os burros na água e chora. Nós temos esperança. Nós temos em quem esperar. Nós temos em quem crer. Paulo dizia: eu sei em quem eu tenho crido. O diabo me atazana muito, essa é a frase que eu mais uso. Eu falo: sai daqui, Satanás. Eu sei em quem eu tenho crido. Não adianta. O diabo não tem força contra a palavra, e o diabo não tem força contra o poder, e o diabo não tem força contra a nossa fé em Deus, transformada em amor por Jesus Cristo. Amém. Nós não podemos perder o foco, o alvo, e é isso que o inimigo tem trabalhado. A televisão, a vida social, a vida secular, a vida de trabalho nos atormenta e nos fomenta e nos atordoa com questões, com possibilidades. E quando a gente vê a igreja está vivendo igual ao mundo, você olha, você não vê a diferença entre igreja e mundo. E é isso que o diabo quer, que a gente perca o alvo da nossa esperança. Aí nós começamos a agir e reagir e planejar igual o mundo, e somos trancados. Fala para quem está do seu lado: Deus tem um plano perfeito para a tua vida. O qual em esperança creu, contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Eu sempre digo isso e vou repetir. Infelizmente, em português nós temos só um verbo esperar, né? Mas nós não temos a esperança do hope, nós temos a esperança do wait. O nosso esperar é o esperar com certeza que vai acontecer. Não é o esperar que talvez aconteça. Abraão creu a esperança do wait. Gente, um homem velho, uma mulher velha, uma promessa de pai de muitas nações. Só a esperança no Senhor. Quantas vezes nós nos deparamos com situações como a de Abraão? A gente olha e não vê nenhuma possibilidade. Mas o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Amém. Para isso, irmãos, nós só precisamos ter uma vida inteira com o Senhor. Amém. Nós só precisamos ter uma vida totalmente alicerçada e esperançosa no Senhor. Para isso, nós só precisamos buscar em primeiro lugar as coisas do alto e a justiça de Deus, e tudo mais nos será acrescentado. Amém. Vem na tua cabeça.